Muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool, podcast onde você tem as notícias, as análises, aonde você tem as melhores resenhas e até que enfim um episódio, eu não vou dizer que é uma dobradinha porque teve DL no meio da semana, mas um episódio que nós podemos dizer que teve um DL de vitória e hoje carnaval. Para você que está nos ouvindo, isso aqui foi gravado numa segunda-feira de carnaval. Alalaô, ô, 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 que calor, porque está um calor absurdo aqui na minha São Paulo querida. Eu vou iniciar aqui deixando um beijo no coração para os ausentes, Rodrigo Barbosa, que até falou assim: "Pô, estou de folga, mas não estou na escala". Beijos no coração para vocês. Rodrigo, pule muito o seu carnaval, aproveite, só não vá além porque você pode cair, você pode se machucar nessa queda. Um beijo no coração do Dani, Dani que está nas praias, Dani deve estar em Ibiza, deve estar ali pela Europa, estava em Liverpool essa semana, está curtindo aí o Mediterrâneo agora nesse final de semana. E o Nick, beijo no coração do Nick que talvez apareça aqui, vamos ver se o homem chega. De qualquer maneira, se chegar, será muito bem-vindo. Se não chegar, Nick, te espero na próxima escala. E eu vou com ele, que é o homem da corrente do orlandismo, sabe demais. Hoje, episódio de Vitória, tem muita coisa para ser falada. Hoje vai ser interessante isso aqui. E os nossos pitacos serão inclusive para o que vem além, porque já teve sorteio da FA Cup. O Liverpool vai enfrentar o Wolverhampton. Nós vamos falar também mais para frente dessa tabela da próxima fase da FA Cup e do que vem por aí. Orlando, seja bem-vindo demais. Carnaval, eu e tu e eu. Boa tarde, Diego. Boa tarde, ouvintes. Um abraço para nossa amiga Cris, sempre fala comigo. Pediu um abraço, falou que ficou feliz com a vitória de 3-0, né? Que ela fica feliz, chora quando pede. Então, um abraço no seu coração, Cris. Mais um episódio para você e para todos os nossos ouvintes. É segunda de carnaval, tô trabalhando hoje, tô aqui, ver que o cenário tá um pouco diferente. Mas vamos lá, falar do nosso Liverpool, grande vitória. A gente que gosta dessa. Eu gosto muito da Copa da Inglaterra, cara. Acho muito legal. Então, uma vitória como essa, uma oportunidade de título, sim, não é o que salva a temporada, mas é muito bacana. Né? Quem que, sim, brigar por um título, jogar em Wembley, afinal, é sempre muito legal. Então, vamos falar desse jogo aí que para mim foi importante e comentar, né? Tem coisas importantes para falar. A questão do jogo foi uma vitória de 3-0, mas em algum momento ali nós tivemos alguns sustos. Vamos lá, Diegão. É o Liverpool que vem de uma boa vitória, duas vitórias, né? No meio da semana, vou até puxar aqui, sempre puxo as minhas anotações porque a coisa foi boa. Teve vitória no meio de semana pela Premier League e vitória no final de semana, vitória contra o Sunderland, 1-0, uma vitória magrinha, uma vitória ali com o gol do Van Dijk, quebrando o tabu no Stadium of Light. Foi um jogo bem singelo, o Liverpool segue e foi uma rodada muito boa, porque Chelsea e Manchester United não venceram, então deu para diminuir aquela distância para os nossos rivais ali. Acredito que vai virar G5 e a gente tem tudo para estar ali no meio desse G5, mas para isso temos que fazer a nossa parte e por enquanto torcer para os outros. Antes de entrar em FA Cup, Orlando, vitória importante aí para a gente ser breve nesse papo de Premier League. Vitória muito importante, com um contexto bastante sofrido, porque o jogo não foi lá essas coisas. Depois eu vou até trazer alguns contextos dessa mudança de perfil da Premier League. Mas o Liverpool venceu fora de casa 1-0, gol do Van Dijk, e segue ali na busca para seguir no seu G4. Alguns alguns detalhezinhos importantes desse jogo, mais uma boa partida do Konaté, lesão do nosso lateral, nossa lateral direita deve ter alguma coisa enterrada ali, porque não é possível, todo mundo que chega ali machuca, e o Dani falou uma coisa no DL que é verdade, e eu vou passar isso daí para você, porque nós que falamos bastante de futebol, vale a pena colocar isso daí na pauta. Muita gente reclamou, né? Pô, não é possível agora, lateral direita, não sei o quê. E o Dani falou um negócio que é fato. Falou, pô, nenhum time tem no seu elenco quatro laterais direito de primeira prateleira.
você vai ter um ali que é o titular, o outro que é o reserva, um que faz ali a posição e alguém da base. Nós machucamos todos, Orlando. 1-0 contra o Sunderland, vitória, subimos ali na tabela, diminuímos a distância, mas as lesões estão perseguindo. E você acha que o time, no próximo scout aí, tem que começar a contratar 4, 5 jogadores de primeira linha para cada posição? Olha, Diego, começando pela sua última pergunta, isso é algo impossível, tá? Até porque não é só questão de ter dinheiro, é questão mesmo do, primeiro, mercado, você encontrar jogadores à altura. Segundo, você, por exemplo, eu sou lateral num bom time ali que briga pelo G5, G6, sou titular. Aí eu vou jogar no Liverpool, que não é garantido eu ser titular, porque já tem outro do mesmo nível, se eu tiver uma fase. Sabe, isso não faz sentido. Geralmente, cara, o mais dinheiro que você tem, você consegue, assim, em algumas posições equalizar, diminuir a distância, isso é fato. Mas você nunca vai ter, sei lá, três da mesmo nível. Entendeu? E aí, se você machuca 2, 3, 4, é fatalidade, irmão. Não tem como, ainda mais na minha posição. Quando você tem um elenco que todo mundo tem uma lesão específica por muscular, algo do tipo, aí tudo bem. Tem alguma coisa por trás, você pode investigar, pesquisar, estudar. Agora, no caso do Liverpool, todos da mesma posição, não são posições diferentes, é bruxa. Não tem jeito. E mesmo que você tenha dinheiro, mesmo que você tenha jogador no mercado, você não consegue. É por isso que existe um titular e um reserva. Tá? Você não vai ter como ter três jogadores do mesmo nível para a mesma posição. Isso é algo excepcional, muito raro. Isso acontece numa seleção, como a seleção brasileira de 70, de 82. Em seleção, sim, né? Que aí você convoca os melhores do seu país. Isso vai acontecer, você vai fazer certas escolhas. Por exemplo, sei lá, a seleção, não sei, de 94, né? Você tinha lá Leonardo, que jogava bola pra caramba, e aí mais tarde ele acaba, enfim, fazendo aquela questão da cotovelada e tal, e ele perde espaço na seleção. E E isso entra o branco. acontece. E entra o Branco, que faz gol contra a Holanda. Pra você ver, dois monstros, bem que o Branco já caminhando pro final de carreira já, mas ainda era o Branco, Leonardo estava mais no auge, e aí é a escolha de Sofia, tanto faz um ou outro. E o Branco entra e faz o gol, mas em seleção isso acontece, time tem como você ter exatamente o mesmo nível. Agora, em relação à partida contra o Sunderland, foi uma partida que o Liverpool, em geral, se você olha os números, né, ele dominou, o Liverpool tem muito mais finalizações, embora o gol tenha sido poucas, teve mais a posse de bola, contanto não foi o assim, na prática não se traduz, né, um domínio tão amplo, de tantas possibilidades, enfim, tanta prevalência, né, prevalecer tanto quanto o adversário. Foi uma vitória sofrida, gol do Van Dijk, aliás, a Cris, além da vitória, ficou muito feliz porque o Van Dijk é o ídolo dela, né, ela sempre comenta isso. E para a tabela é importantíssimo, né? Porque é um momento do Liverpool que a gente não tem tanta confiança nele na Premier League. É um Liverpool inconstante, é um Liverpool irregular. E nessa altura do campeonato, a gente precisa de pontos. Porque o Liverpool não pode se distanciar desse grupo da frente ali e ficar de fora de competição europeia. Ficar de fora da. Pegar a Europa League já é uma tragédia. Tá? Eu já coloquei o elenco pelo que o dinheiro o Liverpool gastou. Agora, não jogar nenhuma competição, irmão, é um apocalipse. Entende? Não faz. Então, o Liverpool foi fora de casa buscar um jogo difícil contra um time que surpreendeu muita gente, né? Apesar de ser um time tradicional, né? Vem da Championship, e aí a galera, quem vem, tem essa distância. Essa primeira temporada geralmente costuma brigar para não cair. Não é o caso do Sunderland. Vem numa boa campanha, o Liverpool buscou um ponto fora, 3 pontos fora importante. Se não na técnica, prevalecendo, ganhando com placar elástico, mas brigou e venceu. E nem sempre no ponto de corrida é importante você, claro, é importante você jogar bem, porque se você joga bem com frequência, gente, você pontuar é mais. Mas existem momentos que você não joga tão bem, que você não é tão dominante quanto o adversário, o que mais importa é você conseguir os 3 pontos. E foi o que o Liverpool fez. E continue nessa tomada aí, que retome, que consiga retomar um momento de equilíbrio, um momento de constância, para poder voltar a pontuar com frequência, cara. O que te repito, com o dinheiro que o Liverpool gastou,
sendo o atual campeão da competição, era para estar brigando pelo título, já é muito ruim. Agora, ficar de fora de competição europeia para 2026, 2027, cara, isso não pode de maneira alguma, vai ser uma tragédia. Eu vou complementar aí, coloquei óculos porque tá um sol absurdo aqui na minha frente, aí eu não vou conseguir enxergar aqui. Ainda que eu esteja com luzes aqui, porque logo na sequência vai dar uma escurecida forte e repentina, mas eu preciso preservar a minha visão aqui de todo o meu setup. O Liverpool fez um jogo bom, a minha crítica nesse jogo vai para algo que o Dani já falou, nós já falamos aqui. Eu acho que o Slot tá insistindo demais ali no Gakpo pela esquerda. Ele não fez um jogo absurdamente ruim, mas assim, eu acho que o time na situação que tá precisando vencer, e sabendo que no próximo jogo não tem Szoboszlai, nós podemos ter, escolhas melhores aí para suprir as necessidades. O jogo foi interessante, essa vitória fora de casa quebra aí um jejum, quebra um recorde do próprio Sunderland no Stadium of Light, e o Liverpool sai, assim, com 2 pontos agora na cola do Chelsea, que é o atual quinto colocado, e se eu não me engano, 3 pontos do Manchester United. E na próxima rodada vai ter Everton e Manchester United, e o Everton podendo fazer a boa para nós, mas nós também teríamos que ganhar do Nottingham Forest, que anunciou ontem ou hoje a chegada de Vitor Pereira ao comando técnico. Impressionante como a Premier League também às vezes dá uma emulada no Campeonato Brasileiro, né? Porque o Vitor Pereira, ele fez uma primeira parte boa do seu trabalho no Wolverhampton, depois ele é demitido por ir muito mal, e aí ele entra no Nottingham Forest, que busca uma retomada aí no campeonato, mas trazendo um cara que vem de uma sequência ruim. Vai saber como é que funciona a cabeça do grego Marinakis lá pelos lados da floresta de Nottingham. Ele talvez pode estar bancando ali o Robin Hood, né, tá tirando dos Eu ricos ia ali fazer para essa dar aos brincadeira. pobres. Pode ser que ele esteja fazendo Tem isso. tem Seria uma muito questão aí, louco. né, Diego, que a gente fala muito dessa questão de, ah, assim, claro, a Premier League é exemplo em muitas coisas, é verdade. Mas também tem um monte de coisa que é como futebol, como em qualquer lugar do mundo, irmão. Até atrás de outras ligas nesse sentido. Nessa questão do trabalho, você vê o Chelsea que troca de treinador toda hora, o Manchester United troca de treinador toda hora. Eu não tô falando de clube que briga para cair, eu tô falando de Chelsea e Manchester United. Entendeu? Esse negócio que a gente vê aqui, a nossa imprensa aqui, nós, às vezes com esse pensamento, aí eu vou ter que ser um pouco chato, né? Não gosto, mas nosso pensamento pouco colonizado. Nossa, aqui é tudo muito ruim. Aqui, olha como a gente trata o nosso treinador, manda embora e não sei o que. É a mesma coisa lá, cara. Entendeu? Em certo sentido. Claro que você tem, repito, é um exemplo a ser seguido de organização ainda, mas tem seus defeitos graves. Não é só que aqui a gente tem defeito e não pode parar no tempo com isso. Não é isso que eu estou dizendo. Olha, lá também é ruim, aqui também tem que ser. Não é isso. Eu estou dizendo que eles também enfrentam seus desafios, entendeu? Essa história lá de você ter um milionário que compra o clube e faz o que quer, e ele mesmo lá. Lembra muito um Cartola brasileiro dos anos 80 ou 90, que chegava lá, botava o dedo na cara, entendeu? E é o cara que como posso dizer, é meio, é o cara que Personifica. personifica tudo. Ele é o cara que contrata o treinador, ele é o contrato com o jogador, ele que representa a instituição, representa a torcida. Então eles também têm essas barreiras, essas lutas, e a gente tem que copiar o que tem de bom. Isso aí, não. Por ver, o Vitor Pereira roda, roda, roda de um clube para outro, tá sempre lá empregado, cara. Provavelmente tem um bom empresário. Eu não tenho ideia disso no mercado inglês, mas deve ter, porque isso também faz no futebol brasileiro. Pega lá, porque o cara tem tantas possibilidades, porque é um empresário que tem boas entradas nos clubes, e é isso, irmão. Não necessariamente, não estou dizendo que ele é um incapaz, mas também não é necessariamente a capacidade que faz com que se aposte nele, sabe? Existe a possibilidade. E o louco do Vitor Pereira aí, fazendo até um parênteses com ele, é que ele sai do Brasil num contexto completamente aleatório. Ele já chega numa maneira aleatória e aparece no Corinthians, faz um bom trabalho no Corinthians. E aí, de maneira aleatória, que acho que é a aleatoriedade número um da carreira dele, o Flamengo, que foi o time que mais venceu o Corinthians dele, resolve contratar ele para ser o treinador do Flamengo.
por imaginar que assim, não, se ele fez esse trabalho com o Corinthians, com todas as dificuldades, imagino que ele não faz aqui. E aí, Vitor Pereira, os flamenguistas lembram bem o que que ele deixou ali como legado no clube. E de repente o cara pinga na Premier League num momento que você tem, assim, aqueles momentos finais de Klopp versus Guardiola, e ele vai bem no Wolverhampton, ele ele faz um trabalho bom. E o pessoal fica: "Tá vendo? Olha só", e teve jornalista aqui no Brasil que falou: "Aí ó, foi mandado embora aqui ó, olha o que ele está fazendo na Premier League". E de repente, meu amigo, a realidade de Vitor Pereira bateu a porta, porque o trabalho dele naufragou tal qual o Titanic, e de repente o homem aparece aonde? No Nottingham Forest do louco Marinakis, que mandou embora Nuno Espírito Santo na beira do gramado. E assim, aleatoriedades, é o que o Orlando falou, o futebol também comprado, a gente fala muito de SAF no Brasil e tudo mais, mas tem esse perigo aí, porque lá fora os clubes são comprados e é o que o Orlando falou, os caras que são as versões europeias de Euricos Mirandas da vida, de Juvenal Juvencios da vida, né, e de tantos outros aqui que a gente conhece, esses caras também tem lá fora e esses caras estão aparecendo agora num contexto que na Premier League fazia tempo que a gente não via essa dança das cadeiras. O Chelsea começou como sendo ali um ponto específico de troca de treinador, depois que saiu o Roman Abramovich e a Marina Granovskaya, mas é impressionante como agora os clubes parece que falaram assim: "Espera aí, tá todo mundo na Europa brincando aí, fazendo essa troca de treinador, vamos fazer isso daqui também". E é esse o time que nós vamos pegar. E chegando na FA Cup aí, o Liverpool enfrentou o Brighton no sábado, 5 da tarde, último jogo da rodada. E olha, eu acompanho muitos grupos de Liverpool, tá? É impressionante como tinha gente esperando uma derrota para o Brighton, vai perder e o slot vai cair, e nego falando vai perder e o slot vai continuar, não, é hoje que não sei o quê. E o Liverpool vai para o campo, faz um bom jogo contra o Brighton, um bom jogo mesmo, e o time mete um 3-0. O gol do Szoboszlai foi, assim, um lance de tranquilidade do Salah dando um tapa, e o Szoboszlai chegando e batendo aquela bola, o Rodrigo sempre fala: "Pô, a camisa 8 tá bem vestida ali", a camisa que a gente olhava e via o Gerrard, agora a gente olha e vê o Szoboszlai. Aquele gol do Szoboszlai seria um gol que facilmente o Gerrard faria. Se ele recebe um tapa daquele, ele ia meter aquele chute certinho e essa bola ia morrer no fundo do gol. Um bom jogo do Liverpool, um jogo bem movimentado. Teve o Gakpo mais uma vez em campo, mas o time produziu como equipe. O Konaté fez mais uma boa partida e o time começou a mostrar ali que, pô, se o Slot mantiver o que ele fez contra o Brighton, a chance da gente não falar mais dele no sentido de invencionices é muito grande. O Liverpool avança na competição depois desse 3-0, enfrenta agora o Wolverhampton na quinta rodada, depois eu vou trazer para vocês os confrontos. Mas Orlando, um jogo muito bom, um jogo em que a gente viu o Liverpool dominar as ações e um jogo em que nós tivemos segurança. Nós vimos ali o Brighton no início do jogo querendo sair, querendo pegar o Liverpool num contrapé, mas os Reds souberam dominar a partida e souberam levar isso para um nível de jogo que a gente está acostumado a ver. Aquela vitória controlada, aquele jogo consciente e gols que nós podemos ver que esse time começa a conversar, né. Cara, esse jogo do Liverpool contra o Brighton tem muitas coisas, assim, que a gente pode comentar que eu falo aqui que, por exemplo, você comentou do gol do Salah, vem de uma virada de bola lá da esquerda, pegando a defesa do Brighton toda no contrapé, Salah dando de primeira para o Szoboszlai que entra, né, cara, é incrível o Szoboszlai como ele joga a bola batendo de primeira. Você tem um primeiro gol, né, do Kershaw atacando muito bem o fundo, uma bola que o McAllister está brigando ali com o defensor do Brighton, ela espirra e o Kershaw chega cruzando de primeira, aquela bola que aquele cruzamento do arco, né, que vem em direção ao gol para trás para alguém chegar chapando, ou bonito também. Então o Liverpool isso fez uma partida, na minha opinião, muito boa, dominou as ações.
alguns momentos ali de uma, assim, é isso que eu sempre vou falar isso aqui, torcedor, não é para jogar contra e para poder jogar água no chope, não é isso não, porque eu, no geral, positivo e ponto final, mas existem algumas que têm que ser pontuadas. Eu acho que, assim, alguns pontos a marcação do Liverpool tem, assim, me assusta em algumas questões. Por exemplo, o lance mais perigo do Brighton estava 1-0 ainda, o jogo poderia ter sido diferente se isso tivesse acontecido. Konaté sai para caçar, né? Ele faz muito isso, né? Porque ele tem um vigor físico, ele é forte, e ele sai da zaga para buscar, para dar o bote. Ele sai para dar o bote, o Liverpool não consegue tomar essa bola, e o jogador do Liverpool pega a bola, que pega a sobra, dá um passo no meio de toda a defesa. E aí o atacante paraguai do Brighton lá, acho que é o Gomes, domina a bola, o Johnny Sky, né? Todo errado, aí ele acaba, o Alisson acaba fazendo uma boa intervenção. Não é isso que faria o Brighton ganhar ou não o jogo, mas me impressiona sempre essa questão. Não aconteceu tantas vezes nesse jogo, mas é algo que me impressiona e assim, porque é algo constante. Que é esse homem da bola ter tanta liberdade para dar o passe. E o Liverpool, nesse jogo, em alguns momentos, emulou essa situação. Essa marcação um pouco à distância, e que quem tem a bola consegue dar o passe, isso prejudica muito. E nisso, o Bright conseguiu criar uma oportunidade ou outra. Que teve essa aí que, do Gomes, né? E deve ter tido uma outra agora aqui de cabeça também, mas no geral o Liverpool foi dominante na ação. O Liverpool de muita troca de passe, o Liverpool de muita troca de posição. Gostei muito, apesar do Gapo não, né, no geral não vem no bom momento, fez um bom jogo, porque o Liverpool joga com o Gapo ali, o Liverpool joga sem um centroavante e sem um homem de referência, às vezes é difícil você, sabe, porque reter essa bola lá na frente. Então, para você jogar sem um homem de referência, você tem que ter uma troca de passe e uma troca de posições, né, uma movimentação muito constante e bem treinada. E foi o caso do Liverpool nesse jogo. Então, o Gakpo ele caía muito para o lado esquerdo e muitas dessas bolas que ia lá para o lado direito, ele que virava para o Salah e o Szoboszlai do outro lado chegarem junto. E isso foi, assim, uma das armas do livro principal do jogo, e é uma arma do tempo do Klopp ainda. Essa concentração de jogo de um lado e virada de bola pegando a defesa do outro, a defesa adversária no contrapé. Muitas tabelas pelo lado esquerdo, muito acionado. É um lado do Liverpool forte, que também já é um pouco diante essa questão aí. O Kerr fez um bom jogo, avançou bastante, atacou muito espaço, acho que está, sim, está se consolidando. Se a gente chegou nessa temporada criticando muito ele, aquela coisa, se consolidando como um jogador nível de liga, um jogador titular, cada vez mais. A assistência dele foi muito bonita. O Curtis Jones, brigando muito no meio de campo, foi premiado com gol. O McAllister, apesar de estar no momento não ser o principal destaque do time, mas irmão, como esse cara joga bola, a regularidade dele. Tem um passe dele no início do jogo, que ele coloca lá, acho que é o Salah, agora não lembro aqui, alguém na cara do gol, acaba não saindo gol do Liverpool. Mas o passe é lindo. Ele lá de trás, pum, coloca a jogada. E o primeiro gol do Liverpool, sai de uma bola que ele estava brigando, né? Porque o McAllister é isso. Além dele ter o passe, esse passe diferenciado, esse controle meio de campo técnico, ele briga muito. E o primeiro gol sai de uma briga dele, tava marcando impressão ali, a bola espirra, o catch cruza pro Curtis Jones. Eu sou Boslai, né? A gente chama ele de Soboslindo à toa. Joga de terno, cara. É impressionante, meio de campo, lateral, volante ali, entra para atacar o espaço para fazer gol. Então, uma partida, o Virtus, né, como sempre, ele é aquela tabela curta, ele aparecendo muito. O Konaté com o vigor dele na zaga, cara, se o Konaté estiver bem fisicamente, né, como vem estando, cara, faz toda a diferença. Ele é um cara que ele consegue sair para marcar e geralmente ele ganha essas bolas. Claro, quando ele deixa espaço, mas em geral ele ganha. Ele ganha. Então foi um Liverpool de muita movimentação, um Liverpool de muita troca de passe, um Liverpool de muita de rotação no seu posicionamento. Assim, tudo que a gente fala de forte do Liverpool aconteceu nesse jogo. Tabela, virada de jogo, Salah num bom jogo, fez uma assistência, fez um gol. Aliás, o gol do Salah é muito legal, queremos o Salah um pouco, né? Umas temporadas atrás, ele pega a bola pelo lado direito e vem para dentro do marcador. No final, acho que ele ganha, né? Primeiro o drible, ele dá, o lateral tenta dar o troco nele, ele ganha, o lateral fica no chão, ele vem para cima e acho que o zagueiro foi um pouco inocente, acabou
Não sei se foi o Duque que fez o pênalti, mas foi um pouco inocente, ele vem, acaba atropelando o Salah. Tudo que o Liverpool tinha de bom, de positivo, tem de bom, tem de positivo, nesse jogo foi potencializado. E aí o Brighton teve culpa, né? Se o Liverpool tem tudo de bom, jogando em casa, o Brighton não vai ter chance. Embora tenha criado uma chance ou outra, tenha sido corajoso, é um time bem treinado, pensa cada vez que tentar jogar. Isso também favorece o Liverpool e dá espaço para o Liverpool, que o Liverpool tem muita qualidade. Se a gente tiver um Vitz num bom dia, McAllister num bom dia, Salah num bom dia, esquece. Szoboszlai num bom dia, é muita arma diferente. É por isso, Sobo, que a gente cobra o Liverpool, como joga mal. Porque olha esse time, cara. Você tem um Szoboszlai na lateral direita, você tem um Salah, você tem o McAllister, você tem o Vitz, você tem o Gapo, cara, você tem o Ekitike, entendeu? É um time muito forte. Se vocês prestarem atenção, sempre que o Liverpool está num bom momento, ele tem um monte de armas. Não é todo time no mundo que tem essa capacidade de fazer uma tabela pelo lado esquerdo, infiltrando, vir para dentro, driblando, tabelando espaço curto. Não é um time que tem a capacidade de atrair o adversário para um lado da marcação e virar a bola do outro lado, tendo Salah e Szoboszlai entrando, cara. Salah e Szoboszlai entrando e pegando a defesa adversária todo no contrapé. É uma qualidade muito grande, é por isso que a gente tem que cobrar mesmo. A gente vê o torcedor cobrando aí, reclamando, tá certo. Foi gasto dinheiro nesse time, é um time campeão, um time cascudo. A gente aqui, muitas vezes, só se coloca a conta na questão de, vou mandar o treinador embora agora. Isso aí a gente sabe que não é assim que funciona no futebol, ainda mais no Liverpool. Então, talvez, às vezes, a galera, vocês estão passando pano, vocês estão defendendo. Não é isso. É que a gente quer o melhor pro Liverpool. E no nosso, claro, a gente não sabe mais de futebol com vocês, não é isso que eu estou falando. Mas no nosso pouco conhecimento aqui, uma troca de treinador no meio de temporada dificilmente faz bem. Dificilmente faz bem. Entende? Então a gente tem que ter, assim, não tem que ter paciência, tem que cobrar. A gente tem que cobrar mesmo. Mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar no Liverpool como instituição, é um macro, é um todo. Mandar, eu posso não gostar desse cara agora, mas mandar ele embora agora vai funcionar? Mandar nesse momento vai fazer a coisa acontecer? Quem faria diferente agora no Liverpool, sei lá, com 20 e tantos rodadas de Premier League, ao ponto de, sabe? Continua um time irregular. E agora vai minha crítica, porque pega umas partidas muito ruins e de repente pega uma e arrebenta. Como eu disse, todas as armas do Liverpool foram potencializadas nesse jogo. Tabela em espaço curto, drible, time vindo da esquerda para dentro, virada de jogo na direita, aquelas bolas longas excelentes que o Gapo fez nesse jogo aí. O Van Dijk tentou uma, o McAllister tentou umas também. Entendeu? Um lateral esquerdo que vai no fundo o tempo todo, um lateral direito de construção, que quando eu passo do meio de campo ele atua mais com o meia, tabelando com o meia direita vindo para dentro. Até nisso lembra o Arnold. Nesse sentido, assim, claro que não é a mesma coisa, mas lembra um pouco, o Arnold fazia muito isso, em vez de ir pro fundo, venha para dentro, entendeu? E o Robertson sempre foi no fundo, e o Cat faz isso, é sempre no fundo. Então, se for reparar, existe uma estrutura de time. Quando tudo funciona, quando todo mundo joga bem, potencializa, faz com que aconteça. Então a cobrança tem que existir. O time é muito bom, o elenco é bom e tem capacidade. Por isso que a gente cobra agora. Cara, manda embora agora. Perdeu um jogo, acabou, tá vendo? Aí lá os caras não sabem nada, tem que mandar embora. Bom, não é assim que funciona. Não vai melhorar o time assim. Não, assim, eu não vejo. Você vê o Chelsea trocando de treinador toda hora aí, ganha a Premier League? Entendeu? O Manchester United troca treinador no seu ano, não ganha a Premier League? Quem são os exemplos aí? Eu não estou nem dizendo que o Slot é um cara para ficar 10, 15 anos ali, não é isso. Mas estou falando sobre, por exemplo, de trocar treinador no meio da temporada. Não ganha, não ganha. O Arsenal aí, todo mundo aí, olha quanto tempo tá com a Arteta aí para agora. Sim, já brigou na 8 última. anos. Para agora 8 ter a anos de cara de Mikel quase que ser Arteta. campeão. Entendeu? É claro, aí, 8 anos. É claro que você não vai pegar um cara sem potencial e vai investir nele até jogar. Não é isso que eu tô dizendo. Mas se o Slot já ganhou a Premier League, ele já provou que tem alguma coisa. Pode ser que não seja treinador do Liverpool, pode ser que no final da temporada o balanço seja negativo e a gente não continue com ele. Não é isso que eu tô agora. No meio da temporada, irmão, só se for uma tragédia. E eu, assim, a gente pega os exemplos aí de times de que vence, times que brigam pelo título, não é desse jeito. Então não é passando pano, não é porque eu gosto dele, é porque eu nem sou amigo, não conheço ele pessoalmente, nem tem nada. Eu sou Liverpool, irmão. Quem tá bem no Liverpool é o que eu sou. Ponto. Então não tem porquê, não é nada pessoal. Agora, quando eu falo sobre manutenção, é porque realmente não é o momento.
Não vejo como o Liverpool possa subir de patamar dispensando o treinador nesse momento. E aí esse jogo aí, positivo, jogou muita bola, acabei de falar sobre tudo o que o Liverpool fez de bom nesse jogo, e a crítica aí sim, ó, tá vendo? Vocês podem fazer isso. Então a gente tem esse nível, vamos cobrar esse nível aí. Pode ser que não ganhe jogo, mas que você jogue algo próximo disso aí. Essa traca dessa tabela, esses dribles curtos, essas viradas de jogo, entendeu? Esse jogo propositivo de um time que busca, que quer jogar, que quer fazer acontecer. Não pode ser aquele Liverpool apático, de marcação frouxa, aquele Liverpool que às vezes o Salah fica muito isolado do lado direito sem receber bola, sem ninguém encostar, pouca movimentação. Vocês, jogadores do Liverpool, e o senhor Arnold Slot, mostram pra gente em jogos como esse, que são às vezes alguns oásis no meio de um deserto, não sei, tá, não é uma temporada que é um deserto, mas pela expectativa que a gente criou, acabou sendo um oásis no deserto que vocês podem, então vocês chamam essa responsabilidade, e que bom, e tem que ser cobrado por isso. Eu quero chamar a atenção para 2 detalhes. O primeiro é o fato da nossa lateral direita, né, tem o Joe Gomes ali, e acredito que contra o Nottingham Forest, o Joe Gomes deve ser o cara da lateral direita, porque no meio-campo imagino que vai entrar o Curtis Jones pela ausência do Szoboszlai. Então, já é um fator que, assim, torcedores, nós vamos ter que estar do mesmo lado do barco nessa discussão. Ah, mas tem o Calvin Ramsey. Ele entrou, fez um jogo legal, um jogo ok, mas na atual conjuntura, vamos ser sinceros aqui, nós e vocês, um tete a tete, como diria o poeta. O Liverpool precisa vencer os jogos. Nós não estamos num nível de tabela que dá para fazer teste e dá para fazer aposta e dá para colocar um garoto jovem. Ah, mas ele é o lateral. Gente, eu sou muito sincero com vocês. Quem vai falando comigo aí ao longo dos episódios, ao longo dos tempos, sabe disso. Não dá para o Liverpool colocar o Calvin Ramsey contra um Nottingham Forest que tá trocando de treinador, ok. Porque uma forçada em cima do Calvin Ramsey, se ele não aguenta o tranco, a saída é por ali. E aí, vai ter aquela crítica: "Pô, por que que não pôs um cara mais experiente?". Então, assim, ó, os 2 caras experientes, um é o Joe Gomes, o outro é o Curtis Jones. Então, sobre lateral direita, a menos que eles falhem de maneira bizarra, eu vou olhar com não com critério abaixo, mas eu vou olhar assim: "Pô, é o Joe Gomes, é isso que ele pode entregar". E vou olhar para o Curtis Jones, se for ele o lateral direito, e falar: "Cara, ele não é lateral, ele tá ali quebrando um galho". Porque todos os laterais direitos sofrerem com lesão, também não foge um pouquinho da mão do slot. A gente pode questionar depois a comissão técnica, treino e tudo mais, isso é uma outra coisa. Mas assim, para o próximo jogo nós já sabemos que a lateral direita e o meio-campo, lado direito, que é o lado do Szoboszlai, já não vai ter mais essa qualidade toda, então nós vamos trabalhar aí com operários. E de repente, esses são os caras que vão carregar o piano. Naquela temporada que estava tudo dando errado, cheio de lesão, quem carregou a zaga foi o seu Nat Phillips e Rhys Williams, que não tomaram o gol e carregaram até onde deu. E são muito bem lembrados até hoje. Então, para essa próxima partida, torcedores, tenhamos calma. Agora Tem vale a uma pena coisa de falar. Manda. não, você tem mais raciocínio? Não, só é. Não, porque eu ia falar do Kerkez, que Ah, fez o jogo dele, e assim, tem muito meme, né, a era do meme ela é muito instantânea, porque num dia você tem um meme pra justificar aquilo que aconteceu e no outro você tem um outro meme pra justificar aquilo que não aconteceu. Muita gente falou: "Pô, tá vendo, olha o Kerkez", eu gosto dele, eu não acho que ele o melhor dele até agora não chegou nem perto do melhor do Robertson, e nem acho que vai chegar, tá. Mas eu acho que ele oscila demais e essa oscilação dele é que prejudica. Agora, o lado do Liverpool esquerdo funcionou porque o Orlando citou muito bem. O McAllister foi regular e o McAllister por ali dá segurança para o Kerkez poder subir. Então a assistência que ele dá, ela acontece porque existe uma segurança de que o lado esquerdo vai estar coberto. Então são detalhezinhos que a hora que a gente vai vendo, nós também não vamos olhar aqui
a atuação exclusiva do jogador, nós não vamos pensar, que a gente não tem esse perfil. Então acho que o jogo do lado esquerdo ali, o jogo bom do Querkes passa por quem tá na linha à frente dele, também fazer um bom jogo, porque se ele não subir e só tiver que defender, nós estamos perdidos. Ele não é um cara de defesa. Ele é um cara que apoia bem, ele é um cara que contém bem o ataque adversário, mas se ele tiver um contra um sozinho, a chance de dar ruim é muito grande. Mas ele fez um bom jogo, um senhor jogo contra o time do Brighton. Agora, tem que se destacar a calma do Salah para essa partida, e eu acho que o Salah precisa repetir essa vibe dele nos próximos jogos, de não se cobrar tanto e assim, o tapa que ele dá para o Szoboszlai é de quem entende que não vai conseguir dominar essa bola e fazer uma jogada sozinho e que vê o cara que tá chegando de trás. E eu acho que esses detalhes de solução rápida, o Liverpool precisa repetir, porque, de novo, nós precisamos ganhar jogos, nós temos que vencer partidas. A gente precisa dos próximos jogos, o time ir bem, o time torcer para o adversário que está em cima não vencer e fazer bom jogo aí contra o Nottingham Forest. O Orlando, ainda falando de Copa, os jogadores no final da partida deram uma entrevista até interessante, falando sobre olhar para a Liga dos Campeões e para a FA Cup com mais vontade e com aquela gana de se vencer. Qual que você acha que é o peso no ânimo do time, avançando a Copa e até entrando um pouquinho no adversário, já que nós vamos pegar o Wolverhampton, que não faz uma boa campanha e não deve olhar para essa Copa também com tanta vontade, porque precisa se livrar do rebaixamento. Essas Copas aí, elas começam a ter um peso diferente por conta de não estarmos brigando pelo título, ou você acha que a gente tem que escolher uma dessas Copas e focar para pensar mais no G5 da Premier League e pensar numa competição europeia? Diego, então, vamos lá. É, no caso da FA Cup, já dá para entender que o Liverpool não tá levando a FA Cup na brincadeira. Porque o time que ele colocou em campo foi ontem ou anteontem? Anteontem, né? O time que ele colocou em campo anteontem foi o time principal. O time principal. Eu até fiquei na expectativa. Será que vai rodar? Mas não. Botou o time principal. Então dá a entender que para o Liverpool a FA Cup dessa temporada é sim importante. Tá vendo que a chance de que não vai ganhar o título da Premier League e a questão da Champions League não dá para você apostar a tua temporada se você vai vencer a Champions. Então, bem ou mal, vamos supor, consegue uma quarta colocação na Premier League e ganha a FA Cup. Ainda assim, não salva a temporada, mas você ganha um título. Você dá uma satisfação ao torcedor e classifica para a Champions. Então, creio eu que você deixou bem claro esse jogo aí, que o Liverpool tá interessado sim em ganhar a FA Cup, tá, torcedor? Para mim, porque se não tivesse nessa fase aí, já colocava um time mais alternativo, não foi o caso. Primeira coisa. Segundo, a importância. Bom, Champions League salva a temporada. Você não tem como dizer que a temporada ganhando a Champions League é sucesso. Ponto final. Isso é indiscutível. Todo mundo concorda comigo. A FA Cup, não. A FA Cup vai salvar. A FA Cup vai contribuir para a temporada. Como eu disse, você ganhou uma FA Cup e classifica para a Champions League. No contexto da temporada atual do Liverpool, você vai, olha, de todos os cenários possíveis, foi positivo. Foi legal. Mas agora, você ganha só a FA Cup e não classifica para Champions, aí, meu amigo, sinto muito. Não vai acabar não sendo bacana. Por mais que seja um torneio tradicional, o mais antigo do mundo, e deve sim ser valorizado. Mas pelo que o elenco, pelo dinheiro que o Liverpool gastou, pela expectativa criada, atual campeão da Champions da Premier League, sabe? Então esses são os cenários possíveis. Ganhar a Champions League por si só, independe da Premier League, independente da FA Cup, é temporada de sucesso. Classificar para a Champions League e não ganhar nenhuma Copa, é uma temporada ruim, mas você classificou para a Champions, ruim do ruim. Ganhar a FA Cup e classificar para a próxima Liga dos Campeões. É ruim, mas você ainda ganha um título, dá uma salvada. Agora, ganhar só a FA Cup sem entrar para a Champions, não, sabe? Não, pelo investimento que o Liverpool fez, por tudo o que está acostumado. O Liverpool está acostumado atualmente a brigar por títulos importantes. E tem elenco para isso.
Não é o caso que é um Liverpool que desmontou, que aconteceu uma questão que o time foi todo de não, o time se reforçou, é mais forte em jogador do que a temporada passada. Então a cobrança é grande mesmo, tem que ser, não tem como. Então é esse o resumo que eu faço dos títulos. Agora, ganhar a FA Cup vai ser legal, né? Sempre legal. Eu gosto da FA Cup pra caramba, entendeu? É um time, um título super tradicional. O fato de ser em Wembley é muito bacana, que é onde o torcedor do Liverpool pode, uma vez ao ano, pelo menos, ir lá no Wembley, lá, é um estádio super tradicional, icônico, é um título antigo. Então, essa é a análise que eu faço do título da FA Cup e da Champions League. Só uma palhinha rapidinha aqui contra os laterais. Assim, não tem por que não colocar o Diogo Gomes, sabe? O Diogo Gomes também já não é mais aquele Diogo Gomes de 3, 4 temporadas atrás que tentava fazer coisa que ele não tinha capacidade e pedia, tomava gol. Tudo bem que o Diogo Gomes não é o jogador dos sonhos, mas hoje em dia ele é muito mais seguro do que já foi. Aí você vai colocar um menino ali fora de casa, o Nottingham desesperado, brigando para não cair. Coloca o Diogo Gomes ali que não vai atacar aquele lado, mas também não vai comprometer, irmão. É um jogador já experimentado, é campeão, é experiente. Então, nesse ponto, estou contigo, Diego. Quanto ao Keks, né? Ele está evoluindo. Eu acho que ele nunca vai ser um Roberts, até porque a característica é diferente. Fisicamente, ele é mais fraco, mas ele tem um cruzamento mais refinado em algum sentido, né? Coisa que ele coloca já. Mas ele está cada vez mais crescendo no time. Talvez já tenha sido a melhor atuação dele. E lembrando aqui sobre o que você falou, McAllister, futebol é um esporte coletivo. Então, um potencializa o outro. Se você tem o McAllister bem ali cobrindo o lado esquerdo, o Kerk vai ter mais oportunidade de jogar mais. Se você tem um Liverpool que joga sem a bola, muito retraído, e o adversário tem um ponta direita, uma meia direita muito forte, a tendência é ele sofrer. Então é um jogo que tem esse contexto, tem a questão coletiva. Orlando, vou jogar aqui a próxima fase. O Liverpool enfrenta na Copa. Eu tô contigo, tá? Pra corroborar essa sua opinião aí, acho que o principal tem que ser competição europeia na próxima temporada. Evidente que, se você vai chegando no momento de afunilar e você vê que a Liga dos Campeões está dando aquela piscadela para você, você fala assim: "Tá controlado aqui, eu vou arriscar ali". Aí eu acho muito válido. Porque, para mim é o seguinte, tá, você ir para a Liga dos Campeões, vamos imaginar que a gente não ganha nada, que a gente termina ali em quarto lugar, em quinto lugar. Pô, vai virar G5, porque os times ingleses estão muito à frente mesmo, não vão ser alcançados no ranking da UEFA, nem pelo terceiro colocado, então a gente já sabe que vai virar G5. Vamos imaginar que o Liverpool termine em quinto lugar essa temporada, perdendo aí nas semifinais da FA Cup e caindo numa semifinal de Champions League, quartas de final ou semifinal de Champions. Você vai para a próxima Liga dos Campeões, assim, o treinador, aí eu acredito que a diretoria não ia trocar, porque alcançou o objetivo, tá na Champions, mas fica aquela coisa assim, último ano de contrato, vamos esperar para conversar sobre renovação, foi pra Champions, se esse time não engrenar, no meio do ano a gente já avisa que o trabalho fica por aqui, beijos no coração e até a próxima, Arne Slot. Agora, você ir para uma Liga dos Campeões na temporada seguinte, ou como campeão nacional ou como campeão continental, te dá um outro moral, te dá um outro moral. Então assim, se o Liverpool numa combinação de sorte pura, os astros e os deuses do futebol falando assim: "Vamos valorizar esse time de vermelho aí, porque os caras querem". Se numa dessa o Liverpool vence a Champions e termina ali em quinto lugar, pô, eu sim, não vocês não vão ouvir desta pessoa aqui que a temporada foi um fracasso, porque o maior título que um time na Europa vai buscar é o título continental. "Ah, mas no nacional, pá-pá-pá". Pô, mas chegou na Champions e ganhou. E aí, meu amigo, é difícil você pegar e tirar os louros da vitória e os méritos de quem vence, sobretudo num novo modelo aí que toda rodada você tem um clássico e toda rodada tudo pode acontecer. Então esse é o meu ponto. Agora, o Liverpool ir para uma Liga dos Campeões, aliás, não ir para uma Liga dos Campeões, vencer a FA Cup e terminar ali em sexto lugar, aí eu tô com o Orlando. Aí é para falar assim: "Ó,
o trabalho não foi satisfeito. Pô, mas ganhou uma Copa, pô, ganhou uma Copa, assim, eu vou pra Liga Europa pela Copa e pelo Campeonato Nacional, então eu fui muito abaixo de todo um trabalho esperado. E aí eu acho que é pra sentar e falar assim: "Slot, valeu, 2 anos, 2 taças, show, tá no seu currículo, tá na história do clube, você mexeu no trophy wall 2 vezes, mas assim, para o nível de investimento, para o que entregou, não rola mais". Então eu tô contigo nessa daí, até porque é uma parada muito prejudicial, né. E você vira piada, né, pô, gastou meio bilhão e não foi nem pra Champions, aí é sacanagem. Mas o Liverpool joga dia 7 de março, fora de casa contra o Wolverhampton, e os confrontos são Fulham e Southampton, jogo interessante, Port Vale ou Bristol City, que ainda vão se enfrentar, o jogo foi adiado, contra o Sunderland, Newcastle e Manchester City, esse jogo vai ser interessantíssimo, Leeds United e Norwich, Mansfield e Arsenal, jogo baba para o Arsenal, Wolverhampton e Liverpool, o Wrexham da do ator de Hollywood e o Chelsea. Esse vai ser um jogo legal de ver pelo conto de fadas que o Wrexham vai escrevendo aí. Esse é aquele jogo perigoso que, meu amigo, se o Chelsea perder, o que vai ter de piadinha com Deadpool chegando ali e zoando com os caras, isso me faz torcer pro Wrexham a partir de agora. Vamos, Wrexham. E West Ham e Macclesfield ou Brentford. Eu acredito que vai ser o Brentford. Outro jogo aí que foi adiado. Então esses vão ser os confrontos aí da quinta rodada da FA Cup. Eu acho que, como a FA Cup, se eu não me engano, é até a semifinal que é sorteio, o Liverpool tem um caminho interessante aí, eu acho que não tem que abrir mão. Na atual conjuntura, pô, vai chegar um momento que você vai pegar um clássico, a não ser que venha um jogo muito grande, aí você faz ali uma racionalização de riscos. Do contrário, meu amigo, vai até onde dá. Numa dessa, na próxima rodada você pega aí um Leeds da vida, um Norwich da vida, e você vai ser hora que você vê, você tá na final, e a final, vou jogar aqui a final contra o West Ham, que agora não tem mais o Paquetá, pô, partiu ser campeão em cima do West Ham. Mas eu acho que a equipe precisa ter um pouquinho mais de audácia nesses momentos. A tabela do Liverpool é a seguinte, para a gente fechar aqui o episódio. Nós temos aí Nottingham Forest no domingo, 11 da manhã, o West Ham depois no sábado. No meio da semana tem o primeiro playoff da Liga dos Campeões, vai ter Galatasaray e Juventus, que um deles pode ser adversário do Liverpool. E o time do Liverpool não joga nessas próximas 2 semanas, 2 meios de semana. O Liverpool não disputa partidas de competição europeia porque já está ali entre os 8 primeiros. Orlando, expectativa para esse jogo contra o Nottingham Forest, sabendo que meio de semana estamos livres, não vai ter DL, a menos que tenha alguma notícia muito bombástica, mas não acredito que vai ter. O Liverpool enfrenta o Nottingham Forest na semana seguinte, o West Ham, e depois enfrenta o Wolverhampton, todos eles aí pela Premier League. 3 jogos bastante acessíveis, uma tabela que, se trabalhar direitinho, dá pra gente chegar aí no final da próxima rodada e falar: "Bom, voltamos pro G4". Qual que é a expectativa para esse jogo contra o Robin Hood? Diego, a expectação, desculpa, ouvinte. A expecta a expectativa é tem que ser a melhor possível. O Liverpool tem que vencer. Não tem mais negócio, dá para negociar o empate fora de casa, não dá. O Nottingham Forest tá brigando para não cair, tá lá, a gente tem que ganhar o Nottingham Forest. E logo em seguida a gente tem que ganhar do West Ham. Não tem mais conversa, tá? Tá se fechando ali o cerco ali. O Liverpool tá perigando, tá correndo o risco de ficar de fora da Champions, não pode. Então, torcedor, vou ter que ser aqui bem taxativo, enfático, decisivo. Não tem outra opção, tem que ganhar. O Liverpool tem totais condições de ir a Nottingham, né, vencer, tem totais condições de ir a Londres e vencer o West Ham. Tem muito mais investimento, tem muito mais dinheiro. Os dois estão uma zona, não é à toa que estão brigando para não cair. O Nottingham Forest acabou de trocar de treinador. Não tem desculpa nenhuma. Porque o Szoboszlai está suspenso. Pelo amor de Deus, né, meu amigo?
Então então para, né. No dia que o Liverpool, por causa de um jogador, não tiver condições, né, de vencer o Nottingham que tá brigando para não cair, melhor ir fecha o clube, vai jogar vôlei, vai jogar cricket, vai jogar, enfim, um esporte britânico aí que, em geral, os britânicos gostam e para com essa parada. Então não tem conversa, são 2 vitórias. E outra, a FA Cup mesma coisa, Wolverhampton não tem condição nenhuma moral a entrar e ganhar o Wolverhampton também, são 3 vitórias seguidas. Aproveitar esse descanso aí da Champions League aí para preparar o time, recuperar tem que recuperar, treino e vamos que vamos, cara. A melhor coisa, talvez o Liverpool até tenha jogado esse jogo contra o Brighton e tenha se dado esse direito, né, de escalar os titulares contra o Brighton, provavelmente contra o Wolverhampton, justamente por causa desses jogos da Champions que ele se poupou, tá? Isso pode ter pesado nessa estratégia aí. Opa, então dá pra gente garantir a FA Cup. Então, 2 jogos ainda no calendário, dá pra gente jogar de vez como principal contra o Brighton. Mas enfim, é isso, é vitória, vitória e vitória. Eu sinceramente espero um time vencendo contra o Nottingham Forest e, mais uma vez, vou ser muito sincero, eu não vou nem olhar se, pô, o time jogou bem, não jogou. O Liverpool precisa vencer o jogo, tem que ganhar. Pô, fechou o jogo 1-0, o jogo foi uma porcaria, pô, venceu, ok. A gente precisa dos 3 pontos. Pelo menos até o Szoboszlai ele deve enfrentar o Wolverhampton. Ele ainda fica fora contra o Nottingham Forest. Não foi confirmado no jogo, né, para nós, que você não pode pagar uma das 3 suspensões na FA Cup. Então ele acabou ficando fora, desses 2 jogos, então não enfrenta o Nottingham Forest, não enfrenta o West Ham e volta ali contra o Wolverhampton. Aliás, acho que é isso daí, é isso aí mesmo. Ele vai É vai isso ficar mesmo, fora porque o desse Wolverhampton é pela FA Cup. Então esses 2 são da exatamente. Premier League, ele já pagou um de Premier League, né, vai pagar mais esses 2, só Isso, volta pagar mais esses 2. Wolverhampton é FA Cup, então dá pra ele jogar. Eu espero uma vitória, seja lá qual for o placar, e assim, não vou até essas coisas entrarem nos eixos, uma atualização aí da equipe, porque os jogadores que estão fora, a situação não é nada boa. O Endo ainda não tem previsão de de retorno, ainda vai ser divulgado isso daí. O Frimpong deve voltar no final de fevereiro só, é o retorno previsto. O Isaac, pô, o cara quebrou a perna. O Isaac volta 26 de abril, a data prevista. O Leone, 25 de maio. E o Conor Bradley, 25 de maio também. Então, até o final de fevereiro, esse é o time que tá aí. Esse time só precisa vencer e ultrapassar o mês de fevereiro. Passou isso daí. Se tiver o Frimpong ali já na direita, já dá um alento. Mas essa é a perspectiva que eu tenho para essas próximas partidas do Liverpool. Temos que vencer. Ah, jogou mal, pô, o Gakpo, não sei o quê. Meu amigo, eu vou olhar o placar nas próximas 2 partidas e é isso que eu farei e falarei sobre o placar aqui sim. Orlando, falamos sobre tudo, falamos sobre todos e a gente trouxe bastante informação aí, bastante análise. Meio de semana não tem DL, mas no final de semana voltamos aqui para falar sobre a nossa incursão à floresta de Nottingham, para ver se a gente pega o Robin Hood ali. Aviso o pessoal que, para quem tá curtindo o carnaval, curta com responsabilidade e que semana que vem, segunda-feira, estamos de volta. É isso, Diegão, agradecer aos ouvintes, sem você nós não seríamos nada. Agradecer ao Diego, você, nosso dia errar, nosso dia Henderson. Obrigado aí pela confiança aí. Um abraço para os amigos ausentes. E é isso, torcedor. Aproveite esse carnaval aí, curta bastante, com moderação, né? Com cuidado. Peço desculpa pelo cenário, tô no trabalho, então é isso, faz parte. Fiquem com Deus e até a próxima. Que seja episódio de vitória. E eu, Diego, agradeço muito a vocês. Cris, beijo no seu coração. Otton, você que está sempre falando comigo, a gente está sempre trocando ideias sobre posicionamento dos goleiros, sobre o desempenho do Liverpool, o que a gente acha. Manda aí, Orlando. Só um abraço para Lisandra também. Tem um tempinho que eu não falo com ela, saudade. Um beijo para ela também, deixar registrado aqui. Beijo no coração do Otton, que tá sempre trocando ideia com a gente, tá sempre
falando sobre as percepções dele sobre Liverpool. Beijo pra Cris, que jogo sim, jogo também do Liverpool, ela fala: "Hoje eu espero que o Van Dijk vá bem". Cris, essa semana deu bom, tomara que semana que vem nós falemos de vitória mais uma vez. Eu agradeço cada play, cada compartilhamento, o feedback de vocês. Eu gostei que alguns episódios atrás teve uma galera que ficou debatendo nos comentários aqui do Spotify. Pô, por favor, continuem, porque isso nos ajuda muito. E aqui no YouTube a mesma coisa. Você não deixe de comentar aqui, deixar o seu like, seguir o nosso canal que está indo muito bem. Os nossos plays aumentam cada vez mais e, por favor, acompanhe os nossos cortes, porque você pode pegar alguma fala polêmica nossa e transformar isso em fonte de opinião. Eu deixo aqui aqueles meus já conhecidíssimos beijos no coração. Orlando, seu cenário está maravilhoso. Um homem que grava pós-trabalho merece respeito. Beijos no coração e fui.